Pessoal, nessa sessão eu vou ensinar para vocês duas formas de vocês realizarem a diferença entre vetores, tá? Uma que você vai conseguir fazer qualquer diferença e outra você também vai conseguir fazer qualquer diferença entre vetores, só que de forma mais mecânica, tá bem? Então, observem aqui comigo, pessoal. Eu tenho dois vetores A e B e eu quero calcular qual é o vetor B menos A, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é unir as origens desses dois vetores. E depois eu vou fazer o que, galera? Eu vou relembrar do que eu aprendi lá na regra do polígono e vou completar um triângulo aqui, né, com outro vetor. Vou completar aqui com o vetor, por exemplo, D, tá bem? E na regra do polígono, eu vi que se eu uno a extremidade de um vetor com a origem do outro, a soma do vetor A mais o vetor D vai dar o meu vetor B, né? Então eu posso escrever aqui que o meu vetor B, ele nada mais é do que A mais D, certo? O que eu quero descobrir nessa questão, pessoal? Eu quero descobrir quem é meu vetor B menos A. Como que eu posso fazer isso, galera? É simples. Notem bem. Se eu pego aqui o A e jogo para o outro lado, eu vou ter, né, a diferença entre B e A, já que o vetor A vai passar para o lado esquerdo com o sinal invertido. Então eu vou ter aqui que meu vetor D, ele nada mais é do que B menos A. Tá bem? O que eu fiz aqui, né? Só recordando, juntei as duas origens e tracei um vetor. E através desse vetor, eu correlacionei A, B e o D pela regra do polígono. E ao passar o vetor A para o outro lado, eu descobri quem é o vetor que representa a diferença entre esses dois vetores A e B. Tá bem? Aí você pode se questionar: ah, e se eu quiser A menos B, como é que eu faço? Você vai ver que também é bem simples. Vamos lá. Caso você queira o vetor A menos B, o que, que você vai fazer, pessoal? Você vem aqui, né? E completa um triângulo novamente, sem problema. Só que agora você muda a orientação do vetor. Você bota ele com essa orientação daqui, tá bom? E esse vai ser agora o nosso vetor D, tá bem? E o que, que você observa aqui? Que o B mais o D vão dar o A. Ó, extremidade do B com origem do D, né? E o A, ele começa na origem do B e vai até a extremidade do D. Ou seja, ele é o vetor soma resultante de B mais D, né? Então, eu posso escrever aqui que A é igual a B mais D, certo? Mais uma vez, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso pegar esse B aqui e jogar para o outro lado, tá bem? Ao invés de eu chamar esse cara de D, deixa eu dar outro nome para ele aqui, galera. Eu vou chamar esse cara de vetor E, tá? Aqui eu tenho o vetor E, tá bem? Então, quem vai ser o vetor E? Quando eu jogo B para o outro lado, eu vou ter que o E, ele nada mais é do que A menos B, tá bem? E comparando, né, essa situação com a que nós fizemos logo acima, o que que nós observamos, pessoal? Que E e D
possuem o mesmo tamanho, né? Se você pensar só em termos de geometria, eles fecham um lado do mesmo triângulo, certo? Porém, eles possuem orientações opostas, certo? Um aponta num determinado sentido e o outro aponta no sentido contrário. Então, existe uma relação entre E e D, tá bom? Mas o tamanho deles, né? O tamanho, o módulo deles é o mesmo. Eles são vetores diferentes com o mesmo módulo, tá bom? Essa relação entre o vetor E e o vetor D, a gente vê daqui a pouquinho. Tá claro, pessoal? Então, a primeira forma de fazer diferença entre vetores é essa que eu estou mostrando para vocês. Vamos ver o segundo método agora. Vamos lá, pessoal. Como que é o segundo método, né? Então, quando você faz a diferença entre dois vetores, o seu vetor diferença, ele sempre começa num vetor e termina no outro. E muitas das vezes você pode esquecer onde ele vai estar começando e onde ele vai estar terminando, tá? Então vamos supor aqui que eu quero ver, né, quem esse vetor D representa. Se ele representa B menos A ou se ele representa A menos B. Eu já fiz acima, né? Então você sabe o que ele representa. Mas se você esquecer, como é que você faz? Bom, seu vetor D, ele tem que terminar em algum lugar, certo? Então, a extremidade dele vai ter que coincidir com alguma extremidade, seja de A ou seja de B. Então, o seu vetor D, se ele for B menos a extremidade de B tem que estar coincidindo com a extremidade de D, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. As duas extremidades coincidem. Então, é extremidade com extremidade. Então, seu vetor D, ele vai ser B menos, e a outra ponta do vetor, né? Ela vai ter que estar coincidindo automaticamente com a extremidade do vetor que restou. Ou seja, a origem do vetor D tem que estar com a extremidade do A. Então, você vem aqui e vê que o D, de fato, ele corresponde a B menos A. Então, esses dois primeiros elementos que aparecem aqui na sua diferença, necessariamente, eles vão ter que estar com as extremidades ligadas. Então, aqui é o E, certo? E o último carinha aqui, né, que tem o sinal de menos à frente, ele necessariamente vai ter que estar associado a uma origem ligada a uma extremidade. Se você não se convencer, olha aqui para cima, né? Eu tenho que o vetor Ezinho é A menos B. Você vê que a extremidade do Ezinho está junto com a extremidade do A. Certo? E a origem do Ezinho vai estar junto com a extremidade do B. Então, se você esquece, né, qual é a ordem, se o seu vetor começa de A e vai para B ou vice-versa, basta você fazer isso daqui antes de realizar essa operação. Você bota extremidade com extremidade, né? E você bota aqui origem com extremidade. Então, o seu vetor diferença, em qualquer situação, vai ter que ter a extremidade coincidindo com a de algum vetor e a origem dele, saiu um pouquinho aqui fora de escala, né? Eu já corrijo. E a origem dele vai ter que estar coincidindo com a extremidade do outro vetor. Tá bom? Então é extremidade com extremidade, origem com extremidade. Tá bem? Extremidade com extremidade, origem com extremidade. Sem dúvida, pessoal. Daí você não vai mais se perder, né? Se ele começa num e vai para outro, ou vice-versa. Tranquilo? Então aqui é algo mais mecânico, né? E acredito que seja mais fácil para quem tem dificuldades em visualizar as operações, né, dos vetores de uma maneira mais abstrata. Tá bom? Bora lá, bora continuar, bora para a próxima sessão. É natural que você se pergunte, né, como determinar o módulo do vetor diferença, pessoal.
E vocês vão ver que é bem simples. Por quê? Basta você usar a lei dos cossenos. Só que o que vai diferenciar o cálculo do módulo do vetor diferença do vetor soma? Notem o seguinte, então, Dzinho, né, representa B menos A aqui para a gente, e eu vou calculá-lo da seguinte maneira. Vou dizer aqui que o módulo de Dzinho ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. E agora, né, sem trocadilhos, vem a diferença. Tem um sinal de menos aqui, pessoal. Vai ser menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. É só isso, tá bom? Então, na hora de calcular o módulo do seu vetor diferença, basta você usar a lei dos cossenos e lembrar que tem um sinal de menos aqui no meio dessa expressão. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, para ilustrar agora a diferença entre vetores, vamos analisar essa situação aqui. Imaginem que eu tenho um veículo, né, desculpa, que entra numa trajetória curvilínea com uma velocidade VA, tá bom? E sai dessa trajetória com uma velocidade VB. Tanto VA quanto VB possuem o mesmo módulo, ou seja, o valor dessas velocidades é de 60 km por hora. E eu quero calcular aqui qual foi a variação no módulo, né? Qual o módulo do vetor variação de velocidade dessa situação. Beleza. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu represento aqui o vetor A. Represento o meu vetor B. Já vou botar o nome deles, tá bom? Então aqui eu tenho VA. E aqui eu tenho VB. Aqui é o ângulo entre eles, né? Que vale 60 graus. E como eu quero a variação da velocidade, é final menos inicial. Então é VB menos VA. Então meu ΔV, ele aponta nesse sentido aqui. Bom? Eu tenho meu ΔV. Beleza. Como que eu calculo o módulo desse ΔV? Lei dos cossenos direto, né? Eu tenho aqui que ΔV ao quadrado vai ser VA ao quadrado mais VB ao quadrado menos 2 vezes VA, VB, cosseno de 60 graus, né? E cosseno de 60 graus vale 1/2. Vamos substituir os valores? Eu tenho aqui que ΔV ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado menos 2 vezes 60 vezes 60 vezes 1/2. Tá bem? Você vem aqui, né? Corta, corta. 60 vezes 60 é a mesma coisa que 60 ao quadrado. Então tem 60 ao quadrado, né? Aqui, menos um 60 ao quadrado. Você já pode mandar os dois para o espaço. Então você tem que ΔV ao quadrado igual a 60 ao quadrado. Então, ΔV vale 60 km por hora. Ou seja, o módulo do vetor diferença entre as velocidades possui o mesmo módulo dos vetores originais envolvidos nessa operação. Então, você, mais uma vez, nota que operações envolvendo vetores são bem diferentes de operações envolvendo escalares. Tranquilo? E como é, pessoal, a operação, né, envolvendo um escalar e um vetor? Vocês vão ver que essa sim é muito simples de ser realizada e de ser compreendida. Imaginem que eu tenho um vetor A aqui e eu multiplico esse vetor A por um número, né? Eu multiplico esse vetor A por 3, tá? Qual o resultado dessa operação? É isso mesmo que você está pensando. Ao multiplicar o vetor A por 3,
o que vai acontecer, pessoal, é que você vai obter um vetor que tem mesma direção e sentido e um módulo 3 vezes maior. Esse seria, né, o vetor resultante dessa operação. Se você tem um vetor B e multiplica esse vetor B por 1,5, o que vai acontecer? Mais uma vez, acredito que sua intuição esteja certa sobre o resultado. Você vai obter um vetor que tem mesma direção e sentido, porém, o módulo desse vetor ele é metade do seu vetor original, certo? Então, tem um vetor que tem essa característica daqui, esse perfil aqui. Tudo bem? E o que acontece, pessoal, se agora eu tenho um vetor e multiplico por esse vetor por um número negativo, né? Em modo, esse número é maior do que 1. Bom, então, o que vai acontecer com esse vetor C quando eu multiplico ele por menos 4? Primeira coisa que vai acontecer, pessoal, o módulo do vetor, resultado dessa operação, vai ser maior do que o módulo de C. Porém, esse sinal de menos aqui, ó, ele faz toda a diferença, né? Esse sinal de menos, ele vai inverter o sentido do vetor. Então, ao multiplicar C por menos 4, o que eu vou obter? Eu vou obter um vetor 4 vezes maior, que possui a orientação contrária à do vetor original que eu coloquei ali na nossa figura. Certo, pessoal? Então, se você multiplica, né, um vetor por um escalar positivo, o efeito dessa operação é aumentar, esticar ou diminuir o seu vetor, tá bom? Se você coloca um sinal de menos na frente, o que vai acontecer? Você inverte o sentido do vetor. Se nós lembrarmos lá em cima, quando eu discuti, né, diferença entre vetores, A menos B ou B menos A, eu obtive, né, o vetor D para uma situação e o vetor E na outra situação. E eu comentei com vocês que E e D eles tinham uma relação, né, além da relação entre os módulos que eram iguais, certo? Qual a relação que existe entre o vetor D, e o vetor E? Se você olhar para o que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão ver que o vetor D, se você multiplicá-lo por menos 1, ele vai ser justamente igual ao vetor E. Ou seja, são vetores que têm o mesmo módulo, porém sentidos opostos. De boa isso? Então, o sinal de menos numa operação vetorial, qual é o papel dele? O sinal de menos, ele inverte o sentido do vetor. Certo? Então, observem o seguinte, né? Imaginem que eu tenho aqui dois vetores, o vetor F e o vetor G, e F e G têm o mesmo módulo, né? Se eu faço F menos G, notem o seguinte, quando eu coloco o sinal de menos na frente desse vetor G, o que eu faço com ele automaticamente? Eu inverto o sentido dele. Então, ao fazer F menos G, eu vou ter algo desse tipo aqui. Eu vou ter uma operação que vai pegar o vetor F e vai somar com o vetor menos G. Se G, né, aponta nesse sentido aqui, sinalizado, menos G vai estar apontando para o sentido oposto. Então, vou ter algo assim. Vai ser F mais, e esse cara daqui
é o menos g. Ou seja, o resultado dessa operação vai ser um vetor que aponta para lá, certo? Não sei qual a orientação da câmera aí, mas aponta no mesmo sentido que FG e possui o módulo igual ao dobro do módulo do vetor F ou do vetor G, já que eles têm o mesmo módulo. Tá certo? Porém, se eu venho aqui e somo F mais G, quanto que vai dar essa operação? Notem, F aponta num sentido e G aponta no sentido oposto. Se eu somo os dois vetores, isso daqui me dá zero. Vetor, tá? Zero também é um vetor, pessoal. Beleza? Só que você precisa botar, né, essa anotação daqui. Tranquilo, gente? A última seção aqui da nossa aula, pessoal, é sobre decomposição de um vetor, tá? É uma parte bem interessante e muitas vezes, né, as pessoas têm dificuldades porque envolve um pouquinho de trigonometria. Mas eu vou mostrar para vocês que não tem grandes mistérios, tá bem? O que seria a decomposição de um vetor, né? Eu penso que a decomposição é como se você estivesse quebrando o vetor ou realizando, né, a operação de soma no sentido oposto. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho um vetor A aqui, tá bom? E eu quero construir esse vetor A. Como que eu posso, né, construir esse vetor? Bom, eu sei que esse vetor ele pode ser obtido, por exemplo, quando eu tenho um vetor aqui na horizontal e somo esse vetor na horizontal com outro vetor na vertical. Ou seja, o meu vetor A ele pode ser obtido fazendo a soma de AX mais AY. Desculpem se saiu algum latido aí no fundo, mas foi meu cachorro aqui. Tá bem? Então, esse vetor A ele pode ser escrito em termos das somas de AX e AY, tá? Então, vou complementar aqui que o A é AX mais AY. Como esses elementos eles compõem um vetor A, eles são chamados de componentes desse vetor. Então, AX nessa situação é a componente horizontal de A e o AY é a componente vertical de A. Em muitos problemas, né, ao invés de você trabalhar com o vetor diretamente, principalmente, né, em problemas envolvendo velocidades em duas dimensões ou em problemas de dinâmica, vai ser mais fácil você descrever esse vetor em termos de suas componentes, tá bom? Então, a x mais a y, né, só relembrando aqui a nossa regra do polígono, você junta a extremidade de um com a origem do outro, então, e o resultado, né, você traça o vetor resultante a partir da origem do primeiro e liga com a extremidade do último. A x e a y vão ser as componentes do nosso vetor A, tá bom? O que eu preciso fazer aqui para deixar essas componentes bem determinadas? Eu já tenho a orientação delas, eu já tenho a direção e sentido. Falta determinar os módulos dessas componentes. Para encontrar os módulos, como é que eu faço, pessoal? Eu imagino, né, esses segmentos completando os catetos de um triângulo retângulo, tá bem? Então notem, né, que não tem setinha em cima. Então aqui essa figura ela ilustra para a gente apenas os módulos dos vetores A e de suas componentes, que também são vetores, tá bem? Então quando eu olho para a componente horizontal, eu vejo que o AX ele é o cateto adjacente para esse ângulo θ, né? Então eu posso escrever aqui que cosseno de θ vai ser AX pela hipotenusa, que é A. Certo?
Logo, o meu AX, ele é A vezes cosseno de θ. E quando eu olho para a componente vertical, o que, que eu enxergo aqui? Eu enxergo que o AY é o cateto oposto para esse ângulo, né? Então, o meu AY, o meu seno de θ, ele é AY sobre a hipotenusa. Então, o AY é igual a A vezes seno de θ. Tá bem? No exemplo do Márcio, né, vocês poderiam enxergar a velocidade do Márcio com relação às águas do rio como sendo a componente vertical da velocidade do Márcio. E a velocidade da correnteza como sendo a componente horizontal da velocidade do Márcio. A discussão sobre as componentes de um vetor, ela sempre fica mais clara quando nós aplicamos ela em algum exercício, tá bom? Então, pretendo fazer com vocês futuramente alguns exercícios envolvendo esse tema para que ele saia desse plano de abstração. Com isso, chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Peço aí que deixe seu like, se não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe para ajudar mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.